Caso Monark e toda a repercussão que isso tem causado nas redes sociais. Mas antes eu peço que você se inscreva aqui no canal, antes da gente falar sobre isso. Você curte esse vídeo também porque não vai te custar nada, é totalmente gratuito. E você ativa o sininho também para saber quando os vídeos novos vão estar entrando para você. Tô aqui ó, com o meu cafezinho, pega o seu cafezinho aí também, cafezinho da minha caneca personalizada do SOS História. Ó. Vou tomar um gole e vou colocar ele aqui atrás. Tá? Daqui a pouco eu pego e tomo outro gole de novo. Nessa última semana, a gente foi muito impactado pela fala do Monark, do Flow Podcast, com relação a uma necessidade de uma criação de um partido nazista. Necessidade, no caso, não que ele disse assim, é necessário, mas ele disse que todos têm que ter o direito de liberdade de expressão e, portanto, o partido nazista ele tinha o direito de ser criado. Nesse vídeo eu não estou aqui para falar sobre a figura do Monark ou a pessoa do Monark. Eu acho que ele errou feio, teve um erro feio, apesar de que na minha humilde opinião, eu, Pedro Riciopo, na minha humilde opinião, não o vejo como um nazista declarado. Eu acho que ele errou feio e eu não acho que nenhum álcool ou nenhuma droga faz com que a pessoa defenda a criação de um partido nazista. Apesar de não vê-lo, essa é a minha opinião, como um nazista declarado. Só que o primeiro ponto, e aí eu não quero falar se ele deve ser julgado ou não, o que deve acontecer com ele, isso a justiça vai falar. O meu objetivo aqui é levantar alguns pontos debatidos acerca do vídeo. Por exemplo, a primeira coisa é que ele fala acerca da liberdade de expressão, que as pessoas, pela liberdade de expressão, elas tinham que ter direito sim de criar um partido nazista. Esse é o primeiro ponto da primeira fala dele que é problemática. Por quê? Porque a liberdade de expressão ela existe sim, principalmente em regimes democráticos, mas lembra que o nazismo ele não é democrático. E além disso, além do nazismo não ser democrático, a liberdade de expressão ela só faz sentido a partir do momento em que eu tenho outro para me expressar. Só que se eu defendo um regime como o nazismo que basicamente aniquila o outro, o que é diferente, então não tem liberdade de expressão no nazismo, não teria por que ter liberdade de expressão no nazismo. Portanto, a liberdade de expressão ela tem um limite sim. A liberdade de expressão ela não é uma liberdade para você expressar o que você quer. A liberdade de expressão ela se limita no outro. A partir do momento em que a minha liberdade ela atinge, ela prejudica o outro, essa liberdade já não pode mais existir. Eu não posso ter uma liberdade de expressão irrestrita de falar o que eu quiser. As pessoas ultimamente têm confundido muito essa questão de liberdade, porque a liberdade ela vai até onde a liberdade do outro existe. Então, se eu atinjo a liberdade do outro, no caso do nazismo principalmente, não tem porquê eu defender esse tipo de liberdade de expressão. Então, mais uma vez, essa primeira fala ela é muito problemática porque a liberdade de expressão ela existe à medida em que eu não atinjo o outro. Se eu falo e se eu defendo a criação de um partido nazista, como foi o caso, não tem sentido porque o partido nazista ele não acredita no que é diferente dele. Então, portanto, não teria o outro para ele se expressar. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa deixar bem claro nesse sentido de liberdade de expressão e dessas restrições que a liberdade de expressão ela também determina. Um outro ponto que foi muito debatido nas redes sociais nessa semana, e esse foi talvez o ponto de ápice ali do debate dele, e que eu vi muita gente nas redes sociais falando se existe um partido comunista no Brasil, por que não pode existir um partido nazista? E deixa eu deixar bem claro com relação a isso, antes que qualquer pessoa venha comentar, apesar de ser professor de história, eu não tenho uma ligação com as ideologias socialistas, comunistas, não sou ligado a uma ideologia mais voltada para a esquerda, mas a gente precisa também ter consciência e ter noção do que ele falou. Vamos lá, primeira coisa que a gente precisa apontar. Antes eu vou pegar meu café, porque essa parte ela é interessante. Vou beber aqui meu cafezinho. Show de bola. Então, vamos lá para apontar esse debate que ele levantou essa bola e muita gente discutiu isso nas redes sociais e acredito eu, como professor de história,
exercendo esse ofício, eu tinha quase que um dever, um papel social de vir aqui e mostrar essas diferenças. Quando a gente analisa as duas ideologias, a gente percebe que as duas ideologias elas se comportam de maneira diferente. Mais uma vez, volto a falar, apesar de não estar ligado, as minhas ideologias estarem ligadas à esquerda, ao socialismo, ao comunismo, a gente precisa ter essa clareza quando diferenciar os dois. A ideologia comunista que surge ali no século XIX, mais especificamente, um contexto de revolução industrial, em um contexto em que os operários estão sendo explorados, uma ideologia que surge principalmente com Karl Marx, ela e o Friedrich Engels, ela tem uma proposta de destruição do capital, de derrubada do capital, do capitalismo, de colocar os proletariados no poder e de tornar, muitas das vezes, trazer algumas transformações com relação às propriedades, acabar com a propriedade privada, que era o que gerava desigualdade. Enfim, eu não vou me aprofundar nesse assunto, nesse vídeo especificamente. Mas quando a gente fala de comunismo, o comunismo, se você pegar o Manifesto Comunista, se você pegar a ideologia alemã, se você pegar o Capital, não há na ideologia uma proposta de dizimação do diferente. Não se enquadra no meu tipo de raça, no meu tipo de ser humano, vai ser dizimado e vai ser morto. Ah, beleza, professor, mas a gente vê aí Stalin, a gente vê Mao Tse Tung que mataram várias pessoas. Quando a gente compara a ideologia com as experiências políticas, são coisas diferentes. As experiências políticas que passaram pelo comunismo, muitas das vezes foram autoritárias, como é o caso da China, como é o caso da União Soviética, tiveram experiências muito autoritárias. Mas nem sempre foi o caso. Por exemplo, Portugal, desde 1974, Portugal já tem uma constituição baseada, amparada no socialismo. Então, nem sempre é o caso de uma experiência ser autoritária. E muitas das vezes é autoritária, como é o caso de Stalin, como é o caso de Mao Tse Tung, que a gente vai ver aí, como as principais referências, apesar do Mao Tse Tung e do comunismo chinês, ele acabar se diferenciando muito, rompendo com a União Soviética ali no século XX, com a ideologia proposta pela União Soviética, são experiências autoritárias. Eu não estou dizendo que não são, mas a questão é, por que um partido comunista ele existe e por que um partido nazista não? Um partido comunista existe porque ele se baseia numa ideologia e não na experiência política que foi vivida. Então o Partido Comunista ele existe porque ele se propõe a implementar ideias de uma ideologia que na sua origem, na sua gênese, não tem uma proposta de dizimação, de aniquilação do diferente. Beleza? Isso ficou claro? E agora se a gente partir para olhar o partido nazista ou a ideologia nazista, sem analisar a experiência política ainda, sem analisar o que Hitler fez e todo aquele mal causado pelo nazismo, a proposta de Hitler, após a tentativa de golpe que Hitler vai ter, vou pegar aqui mais uma vez meu cafezinho, Hitler ele vai ser preso, após uma tentativa de golpe e na República de Weimar, e quando ele é preso ele escreve um livro chamado de Mein Kampf, conhecido como Minha Luta. E nesse livro ele defende dois pilares básicos do nazismo. O primeiro é o Lebensraum, que é o espaço vital, que é a expansão da Alemanha para que a Alemanha se tornasse grande. Lembrando que a Alemanha tinha saído da Primeira Guerra Mundial completamente derrotada, principalmente após a implementação do Tratado de Versalhes, que desmobilizou, desarticulou toda a sociedade alemã e acabou gerando um sentimento de muito revanche, muito ódio por parte de muitos alemães, tanto é que era chamado de ditado alemão, o Tratado de Versalhes. Mas a proposta inicial do nazismo, como ideologia, é uma proposta de vamos expandir, independente do que aconteça, a gente vai expandir, porque para a Alemanha se tornar grande, ela precisa passar por esse processo de expansão. E outra coisa, a raça ariana. O nazismo ele é estruturado dentro de uma ideia de eugenia, dentro de uma ideia de dizimação do que é diferente. Para formar uma Alemanha forte e poderosa, a gente precisa transformar a sociedade em pessoas que estão
dentro dessa raça ariana, dessa raça pura, dessa raça perfeita. Ou seja, a proposta inicial da ideologia nazista já é a dizimação do diferente, já é a aniquilação do diferente. O que é diferente de mim, eu aniquilo. Então a gente vai ver que no nazismo eles vão matar pessoas que têm questões da homossexualidade, do homossexual, eles vão matar pessoas pretas, eles vão matar pessoas deficientes físicas, deficientes mentais, enfim, judeus, ciganos, todos esses vão ser aniquilados pelo nazismo. Ou seja, a proposta inicial da ideologia nazista já era dizimar os diferentes. É por isso que a gente não pode defender o partido nazista ou a criação de um partido nazista, porque na sua proposta inicial a gente já vê que tem essa ideia, principalmente os neonazistas hoje também, de aniquilação do diferente. Então não há espaço para qualquer tipo de experiência política que se baseie no nazismo, porque o nazismo já tem na sua base, já tem nas suas ideias principais a dizimação de quem é diferente. Diferente, por exemplo, da ideologia comunista, que não tem essa proposta nas suas bases ideológicas. Já aí é preciso que você tenha maturidade para diferir, né, a ideologia e as experiências políticas, mas existe uma diferença muito grande, um abismo de diferença entre esses dois, mas a base ideológica do comunismo ela não tem essa proposta de aniquilação do diferente. Já o nazismo, ele tem totalmente enraizado essa proposta de aniquilar quem não se enquadra no seu estereótipo, né, no seu grupo, na sua considerada raça pura, raça ariana. Beleza, minha galera? Então eu espero que você tenha entendido por que essa fala é tão problemática. Eu espero que eu tenha de alguma forma elucidado para você, trazido aí luz para você nessa ideia que muita gente debateu e muitas das vezes você não sabia como argumentar e não sabia de fato qual era a diferença. Espero que você tenha gostado, se inscreva aí no canal, ativa o sininho e também curte esse vídeo porque não vai te custar nada. Tamo junto, né, galera? Um abraço!